Os requintes de crueldade que o ser humano pode pensar e aplicar em seus atos criminosos, por vezes, podem impressionar até mesmo os leitores ou espectadores mais ávidos de casos criminais. Hoje iremos ver como a mente humana pode causar um mal irreparável, seja ela sendo permissiva demais ou maléfica demais. Vamos aos fatos. Hoje vamos falar sobre o assassinato de Robert Schwartz, um cientista especialista em DNA que foi morto de uma forma tenebrosa. Sobre a história de Robert, que precedeu sua morte, tem-se poucas notícias. Basicamente, se sabe que ele era um notável cientista estadunidense. No ano de 1999, a esposa de Robert faleceu em razão de um câncer. Da família, sobrou apenas o homem e 3 filhos seus: Catherine Michelle, Jesse e Clara. Com os filhos já adultos e uma vida financeira bem confortável, após o falecimento de sua esposa, Robert se empenhou ainda mais no estudo de sequenciamento de DNA. De acordo com relatos posteriores, ele era um excelente profissional, um pai amoroso e uma pessoa tranquila de se conviver diariamente, apesar de sempre demonstrar ser um homem solitário e sem muitas amizades. Um cara aparentemente bom e pacato e um destino tão trágico. Da forma como se deu sua morte, todos se perguntaram: quem seria capaz de fazer isso? Ou melhor, quem teria motivos para fazer isso? Morando sozinho na cidade de Leesburg, no estado da Virgínia, no dia 10 de dezembro de 2001, a ausência de Robert e de qualquer contato com seu trabalho chamou a atenção de seus colegas. 2 dias sem dar notícias, e isso não era uma atitude comum da sua parte. Na manhã daquele dia, Mike Dahlgren, um vizinho de Robert, recebeu um telefonema de um dos funcionários do trabalho do homem, que pediu para que ele conferisse se Robert estava em casa e também perguntou se ele sabia do paradeiro de Robert. De início, Mike se lembrou de que, na quinta-feira, tinha esbarrado com Robert na rua e aproveitou para convidá-lo para uma confraternização natalina em sua casa. Robert tinha confirmado que iria dar uma passada lá, mas, de fato, o homem não tinha aparecido. Diante do pedido feito por um colega de Robert do trabalho, Mike foi até a casa do homem e já na entrada se deparou com o carro dele estacionado. Ele parecia estar trancado e seu capô não estava quente, então Robert não tinha utilizado o veículo. Por alguns minutos, Mike chamou por Robert e apenas percebeu que a porta estava aberta quando tentou bater nela. Ao entrar na casa, Mike gritou por Robert, mas não ouviu nenhuma resposta. Então, resolveu andar pelo primeiro andar da casa, procurando pelo homem. Foi aí que ele se deparou com o corpo de Robert deitado no chão da cozinha, próximo à geladeira. O corpo estava de bruços. As costas de Robert apresentavam várias marcas de perfurações e um sangue já coagulado espalhava-se por debaixo de seu peito e chegava próximo à sua cabeça. Diante daquela imagem pavorosa, Mike saiu correndo da casa e chamou a polícia. Mike então chamou a polícia e logo os oficiais chegaram. Apesar da onda de violência que estava assolando o estado da Virgínia naquela época, a cidade de Leesburg era um cenário deslocado para aquele tipo de crime, já que era aparentemente bem tranquilo. A casa foi revistada pelos primeiros policiais, que não encontraram a arma do crime, nem mesmo algum rastro que indicasse a presença do assassino. As portas e janelas não tinham sido arrombadas e tudo estava no seu devido lugar, sem sinais de luta corporal. Aquela definitivamente não era uma cena de tentativa de roubo ou invasão domiciliar comum. Os filhos, os vizinhos e os colegas de trabalho de Robert foram informados, do que tinha acontecido. Mas nenhum deles pôde colaborar com informações. Eles não sabiam de inimigos de Robert e ele não demonstrava preocupações com ninguém naquela época. Sem pistas no local do crime que pudessem ajudar os policiais,
a autópsia do corpo foi feita. No total, Robert foi perfurado 32 vezes nas costas por um objeto com uma lâmina afiada e consideravelmente longa. Alguns ferimentos foram tão profundos que atravessaram completamente o corpo do homem. A autópsia revelou ainda uma pista que traria uma pequena luz ao caso. Na nuca de Robert, o assassino rasgou a pele num formato da letra X. E aqui, caros abduzidos, começa um mar de teorias. Algumas que poderiam causar descrença até aos leitores mais apaixonados por histórias de ficção científica. A primeira envolvia não só a morte de Robert, mas de uma leva de profissionais da área da ciência e da saúde que foram mortos um depois do outro. As mortes envolviam algumas questões bem misteriosas. Vamos destacar algumas, veja só. Uma técnica hospitalar imigrante que, apesar de não ter nenhum contato com a bactéria Bacillus anthracis, tinha desenvolvido antraz. Essa doença, para quem não conhece, é bem grave e envolve sintomas incapacitantes, como úlceras na pele e falta de ar. Sabendo da razão da morte dessa mulher, toda a sua vida e os locais em que passou foram revirados, mas não encontraram nenhum resquício da bactéria que causa essa doença. Então, ela foi contaminada e, milagrosamente, não contaminou nada e nem ninguém. Existem até mesmo teorias de como o antraz foi e pode ser usado como uma arma biológica em guerras. Já um conceituado biólogo foi visto pela última vez sendo atacado por 4 homens com um taco de beisebol. Apesar de não ter inimigos públicos, o homem foi levado e seu carro foi encontrado apenas dias depois em uma ponte. A teoria levantada era de que ele tinha se suicidado. Entretanto, do local em que seu carro foi estacionado até onde o corpo foi encontrado, havia uma distância de 482 quilômetros. As 2 outras mortes foram classificadas como sendo acidentais. Um microbiologista que na época da União Soviética trabalhou com armas biológicas e outro também microbiologista que se sufocou em uma câmara de armazenamento de gás. As mortes aconteceram em locais distantes entre si, como, por exemplo, em Nova York, Miami e Mississippi. Além do mais, eles não tinham nada que indicasse um fio que pudesse os ligar. Apesar da profissão na área de saúde e ciência, nada mais era semelhante nos crimes. Mas então, voltando ao caso de Robert, em razão do X na nuca do homem, os detetives deixaram de lado a ideia de um serial killer de cientistas e seguiram a linha de que a investigação pudesse encontrar ou estar lidando com um assassino ritualista. Então, um dos detetives responsáveis pelo caso monta uma teoria. Na parte de trás da casa de Robert havia um bosque com vegetação rasteira e poucas árvores. Naquele lugar, segundo essa teoria, um grupo de pessoas, naquela noite do dia 8 de dezembro, fazia um ritual satânico. Quando Robert chegou em casa e percebeu aquela reunião na parte de trás de sua casa, ele foi até lá para tentar encerrá-la. Após conseguir enxotar o grupo pacificamente, Robert retornou para casa. Teoricamente, 2 dos sujeitos do grupo não gostaram de terem sido expulsos do local, então retornaram à propriedade de Robert, adentraram em sua casa. A porta de entrada estaria apenas encostada e lá o assassinaram com um dos objetos que estariam sendo usados naquele ritual. Com essa teoria formada, os detetives começaram a pesquisar sobre registros policiais envolvendo rituais incomuns. A primeira pesquisa foi frustrante, não tiveram nenhum resultado. Mas, ainda com essa teoria em mente, os detetives começaram a investigar a vida profissional de Robert. Segundo os relatos dos antigos colegas do homem, ele não tinha nenhum inimigo no local do trabalho e Robert também nunca comentou sobre desafetos ou rixas na sua vida profissional. Mas uma informação chamou a atenção dos detetives. Robert, sendo especialista em análise de DNA, não tinha sua vida profissional focada apenas em laboratórios. Por ser conhecido como um profissional promissor, ele, por vezes, era convidado como perito em processos judiciais. Suas atuações analisando o material genético das pessoas envolvidas em casos que iam desde crimes até descobertas de paternidade.
As passagens de Robert nos tribunais poderiam indicar uma pista. Alguém poderia ter se sentido particularmente enfurecido pelas análises e laudos do especialista, que eram fatores determinantes para uma condenação. Então, lá foram os detetives tentar descobrir se algum dos casos em que Robert trabalhou poderia levar a algum suspeito. E adivinhe? Eles conseguiram. Em meio aos casos, descobriram um julgamento de assassinato de primeiro grau. Robert atuava como perito no caso e afirmou categoricamente que os resquícios de DNA encontrados no corpo da vítima eram do réu. Principalmente em razão da análise de Robert, esse homem foi condenado. Em meio às pessoas que estavam acompanhando esse julgamento, se destacava o irmão do assassino. Após a leitura da sentença condenatória, o irmão do condenado começou a gritar no meio do tribunal, ameaçando Robert. O homem que ameaçou Robert foi identificado, mas, mais uma vez, os detetives se depararam com uma pista perdida. Na noite da morte de Robert, esse tal homem estava fazendo um plantão em outra cidade, e tanto seu cartão de ponto quanto seu gerente comprovavam esse álibi. De volta à estaca zero, os detetives se depararam com uma nova pista que seria de grande valia para a investigação. Um dos vizinhos de Robert se lembrou de algo que pensou, naquele momento, ser banal, mas que poderia ajudar. Naquela noite de 8 de dezembro, ele tinha visto, um pouco mais à frente da casa de Robert, um carro sendo rebocado. Com essa informação em mãos, os detetives percorreram todos os reboques da região e encontraram o operador que tinha rebocado o carro naquela noite. No carro estavam, segundo o dono do reboque, o que parecia ser um casal de namorados, jovens e drogados. O homem que tinha pedido o reboque era Michael Foe. Agora era questão de tempo até toda essa trama se desenrolar. Não demorou muito para que os policiais encontrassem a casa de Michael. E lá conseguiram capturar o jovem, junto com sua namorada, Catherine Inglis. Portando acessórios góticos, roupas pretas e com o rosto com uma maquiagem de um tom preto, o casal foi levado para a delegacia e lá começou o interrogatório. Segundo eles, só estavam passeando por ali enquanto fumavam maconha e se divertiam. Só que algo não batia. Da casa de Robert até a casa de Michael, a distância era de dezenas de quilômetros. E eles não aparentavam ter dinheiro suficiente para encher o tanque do carro de gasolina e sair por aí andando a esmo por uma localidade que teoricamente não conheciam. Isso, claro, supondo formas lícitas para tal. Durante os trâmites ali, percebendo a fragilidade de Catherine, a namorada, os policiais começaram a jogar pequenas informações sobre o caso, o famoso jogar um verde. Logo em seguida, eles afirmaram que Michael tinha confessado o que tinha feito e que ele pegaria prisão perpétua por ter assassinado Robert. Claro que era um blefe, mas Catherine não sabia e ela caiu. Nem bem Catherine ouviu as acusações dos detetives e disse que eles não tinham nada a ver com aquilo, afirmando que se algo tinha acontecido, Kyle Hilbert era o responsável. Com o novo nome em mãos, os detetives foram atrás de Kyle. Será mesmo que, enfim, o caso seria resolvido? Nos dias que se seguiram, Kyle foi encontrado pelos detetives. O que não se esperava era que Kyle era tão problemático. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide, transtorno de hiperatividade e transtorno bipolar, Kyle aparentava viver em um mundo paralelo. E foi ali, no seu interrogatório, que tudo começou a apontar para o fim de toda aquela trama atroz. Kyle sequer pestanejou quando foi questionado se tinha assassinado Robert Schwartz. Segundo relatos, durante sua confissão, ele chegou a fazer movimentos que indicavam como teria perfurado o corpo do homem. Bem, apesar de sua condição mental, a confissão estava feita. Então era só encerrar a investigação e começar o processo para o julgamento, certo, caríssimos? Não mesmo. Antes do término do interrogatório, os detetives questionaram por qual motivo Kyle tinha matado Robert. E foi aí que eles encontraram
a linha que ligava estes jovens completamente estranhos a um especialista de DNA, Clara Schwartz. Segundo Kyle, ele teria conhecido os filhos de Robert em um festival sobre a Idade Média, em meados dos anos 2001. Os 4 jovens apresentavam interesses em comum, como vampiros, RPG, Idade Média e cultura gótica. Após se conhecerem, eles passaram a se encontrar e Clara, uma das filhas do Robert, começou a ficar mais próxima com Kyle. Aparentemente, se valendo da fragilidade mental de Kyle, a jovem exercia certo controle nele e o fazia acreditar que ele era uma espécie de auxiliar dela. Já com a total confiança dele, Clara confidenciou a Kyle que sofria abusos constantes de seu pai e que ele tentava envenená-la sempre que possível. E assim, ela foi exercendo cada vez mais controle e criando uma nova realidade na qual ela era apenas uma moça indefesa com um pai monstruoso. Crendo que deveria proteger Clara, Kyle resolveu pôr fim à vida de Robert, de uma forma completamente ritualística e que fazia alguns traços de sua personalidade e de seus gostos, o uso de uma espada e o X como forma de encerramento. Apesar de trazer para si toda a culpa do fato criminoso, as coisas não acabaram bem para Clara, que insistia em sua inocência e afirmava a todo instante que o pai era de fato um homem asqueroso, mas que nunca disse ou deixou a entender para Kyle que ela o queria morto. O caso gerou uma repercussão considerável à época. Os irmãos de Clara, Catherine e Jesse, não acreditavam que ela estava envolvida em todo aquele caso sórdido. E como sempre, todos os envolvidos tentavam empurrar um para o outro a culpa pelo ato criminoso. Sempre, claro, com o objetivo de aliviar caso fossem condenados à sua própria pena. Do mês de fevereiro até outubro de 2002, o julgamento de Clara, Kyle, Michael e Catherine se arrastou. E finalmente, em meados de outubro daquele ano, os 4 foram condenados ou pelo envolvimento direto ou pelo assassinato propriamente dito. Michael Foe foi condenado a 18 anos de prisão. Catherine Inglis foi condenada a 1 ano de prisão. Clara Schwartz foi condenada a 48 anos de prisão. E Kyle Hubert foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Como Clara jamais confessou ter influenciado diretamente Kyle para que ele matasse seu pai, a motivação da garota nunca foi revelada. Bem, segundo seu avô, Clara era muito apegada à mãe, e quando ela morreu, Robert ficou mais focado em trabalhar e, portanto, não prestava muita assistência à jovem. Ele acreditava que a morte de sua esposa causou sérios problemas emocionais em Clara, mas, apesar da condenação dela, o avô ainda não acreditava que ela tinha qualquer coisa a ver com o caso. Pelo sim, pelo não, foram encontradas provas no computador de Clara que mostravam esboços do planejamento para a morte de seu pai. Bizarro como esses casos norte-americanos são planejados, não é? Quase nunca parece que é um crime passional. Frieza talvez defina. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.